A primeira igreja batista, ela tem uma missão relevante de ser a igreja de todos os evangélicos de Amélia Rodrigues, porque foi a primeira, né? É a que tem a memória dessa novidade e aí tem uma responsabilidade de ser um símbolo, né? Quem fez esses cultos domésticos é a família Mota. E aí diverge um pouquinho assim, porque alguns contam que seu Gasparino, que era um dos irmãos Mota, então os irmãos Mota presentes na Lapa, que no momento 1932, 33, os irmãos que estavam na Lapa eram quem? Gasparino, Antônio e Dadinha, não sei o nome dela, mas era muito conhecida como Dona Dadinha, né? Então, seu Antônio Mota, segundo relatos da minha família, ele costumava fazer o seu culto doméstico e ele cantava nessa casa vizinha aqui, né? Oficina de sapateiros, né? E ele tinha lá a Bíblia, ele lia, mas ele cantava. Então foi numa dessas ocasiões que dizem os filhos, né? Que meu avô, ouvindo, parou com o seu cavalo e ficou ouvindo, e aí São Antônio Mota chamou e começou a falar da Bíblia, né? Do Evangelho. Meu avô era um homem do sertão. E aí esse João Inocêncio, que se torna assim o primeiro vice-moderador, vice-presidente da Igreja Batista de Traripe, né? Antes ele era um valente, porque a família dele lidava com gado e cavalos, e ele veio para aqui, para o Recôncavo, e ele saiu e se organizou, como sempre fazia quando saía de casa, um homem da roça do canavial aqui, né? Então ele selou o cavalo dele e tal. Mas ele colocou um revólverzinho, uma armazinha, né? Acho que no bolso, um facão e uma peixeira. E aí ele sai de casa e ele se lembrou assim, não, eu não posso ir no culto assim, né? E aí ele tira esses elementos, né, do cavalo, né, onde ele guardava, e diz que ele escondeu assim num cantinho da cerca lá do sítio, né, deles, e veio para o culto. Só que quando ele veio, aqui ele se converteu. E já voltou outra pessoa para o areal, né? E aí o que minha avó falou, e todos os filhos falaram assim, ele não soube mais aonde guardou essa peixeira, esse facão e esse revólver. E aí, assim, a minha conclusão, ouvindo os relatos sobre quem foi João Inocêncio e quem era João Inocêncio antes desse momento, era assim, meu avô era um valente. Ele se tornou a pessoa mais meiga da Lapa, né? Todos falam isso. Nascida e criada numa igreja, né, minha filha? Na primeira igreja batista de Amélia Rodrigues. O pai aceitou o evangelho quando meu irmão tinha 2 anos. 12 anos para 13 anos, a gente ia para lá para João Inocêncio, ia para São Bento, para o culto, para a igreja de São Bento, para lá para o areal, na casa de João Inocêncio, que de lá da casa do irmão João Inocêncio, a gente via o bueiro da usina de Tapetingui. Era muito longe o areal que a gente ia, na casa do irmão Inocêncio. E a gente ia todo de 15 em 15 dias, segunda-feira, a gente ia e voltava. No dia de quarta-feira era para São Bento, para a igreja de São Bento também, que eu tinha um tio lá. Eu tinha um tio, e aí a gente ia fazer o culto na igreja de São Bento. Culto muito simples, mas a gente ia, voltava às 10 horas da noite, e a estrada de São Bento cheia de lama. Quando chegava, a gente precisava tomar um banho para poder ir dormir. Tomava café, toda a mesa completa de tudo. Lá em São Bento, na casa de Lou, no Bangala, ela tinha aquele prazer de fazer aquela mesa, uma mesa de 2 metros de comprimento, e aí botava todo o café com tudo, o café completo, que é dessa nossa igreja. Eu ajudei na construção também, quer dizer, carregando os bloquinhos para o pedreiro, eu e muita gente. Porque o meu pai me ensinou a gente a estar na igreja. O pessoal daqui de Amélia Rodrigues chamava meu pai o segundo Abraão, José Arcanjo. E que eu ouvi assim da minha avó e de outros mais velhos da igreja quando eu era adolescente, é de que rapidamente isso se tornou assim uma grande demanda, né? Quer dizer, ouvir aqueles cantos e depois ouvir os que falavam da Bíblia, no caso das reuniões nas casas, isso evoluiu rapidamente para reuniões em público, chamados os cultos ao ar livre, né? E aí a frase que todos falavam, né?
Minha mãe falaria assim, que isso abalava a Lapa. Esses irmãos, mesmo o Antônio Mota sendo assim o personagem que mais se destaca nas memórias, e não era membro ainda da Igreja de Serrinha, ele não era membro. Ele era o quê? A gente poderia caracterizar o Antônio Mota desses primeiros momentos como um crente que frequentava a igreja, mas não era membro da igreja. Mas os seus irmãos eram. Então, esses cantos, né, do culto doméstico do senhor Antônio Mota se transformou em reuniões da igreja de Serrinha, porque a igreja era Serrinha. Eles eram membros da igreja de Serrinha, então eles migraram para cá. Então esse trânsito entre Serrinha e a Lapa se tornou mais intenso para essa família, né? Mas muito mais ainda foi uma coisa que nós descobrimos lendo os livros históricos de atas da igreja de Serrinha, né? A igreja de Serrinha era uma igreja multicamp, uma novidade que eu não conhecia, né? Então eles inclusive fizeram atas de assembleia, eles faziam atas de assembleias nas congregações. Era uma igreja pequena, mas amorosa, com 40 membros, mas todos bem empenhados e dispostos na obra missionária. Posso te dizer que na década de 75 até 88, eu trabalhei com muito amor, muito carinho, fui zeladora, com muita honra, secretária, professora da escola dominical e presidente da Sociedade de Senhoras. Tudo fiz com muita honra, muita alegria e muita vontade de ver a igreja crescer. A misericórdia de Deus continua como diaconisa. Essa multiplique em amor, em evangelização, em ação missionária. Agora, a parte da música é uma questão mais, digamos assim, ancestral. Minha mãe e mais 3 irmãos, quer dizer, minha mãe, Detinha, minha tia Ruth, que era caçula, meu tio Eliseu e o meu tio Joel formaram o famoso Quarteto Cruz, né? Eles nunca cantaram fora da igreja. E como foram meninos que ouviram e aprenderam a cantar, ouvindo o coral de Serrinha, então essa é a base dessa musicalidade. Daí para cá eu vim participando da igreja, com 16 anos eu me batizei, entrei no coral da igreja, e graças a Deus eu tô ali até hoje, né? E vou ficar até o dia que Deus quiser, né? Regia o coral era a irmã Alda, a mãe de Daniel. O primeiro coral aqui foi ela que regia, o primeiro coral daqui era ela. Tinha a titia Zizi, a irmã Aida, tudo era da igreja, Nilzete. Bem em 94, quando eu me converti, então eu conheci uma pessoa maravilhosa. Por sinal, foi ela que evangelizou a minha tia, e daí em diante nós começamos a frequentar a igreja. Foi a irmã Alda. Então ela me chamou para participar do coral da igreja. Então eu me senti muito acolhedor. A igreja batista é uma igreja acolhedora, certo? Então eu fiz parte do coral durante muitos anos ali. E com o coral a gente ia nos tempos de festa, íamos para as congregações, íamos para a igreja de lá de São Bento, e por aí em diante nós íamos também. A primeira igreja batista, ela tem uma missão relevante de ser a igreja de todos os evangélicos de Amélia Rodrigues, porque foi a primeira, né? É a que tem a memória dessa novidade, e aí tem uma responsabilidade de ser um símbolo, né? Aos queridos irmãos da Igreja Batista de Amélia Rodrigues, graça e paz no Senhor Jesus. Queremos nesta manhã muitas felicidades para os irmãos ao celebrar os 70 anos da existência da Igreja, e a sua felicidade ao Evangelho de Cristo através de muitos anos. Tivemos o privilégio de, realmente pela graça de Deus,
construir pelo menos 23 templos no Brasil, e a primeira igreja de Amílio Rodrigues foi o primeiro. Deus lhes abençoe no trabalho glorioso de Jesus até a sua volta. Temos a esperança de encontrar muitos irmãos da igreja aos pés de Jesus e gozaremos a eternidade juntos. Primeira Igreja Batista em Amélia Rodrigues, e também ao seu pastor, o pastor Gilson. Parabéns pelos 70 anos de existência desta igreja. Meu primeiro contato com a primeira Igreja Batista em Amélia Rodrigues deu-se através do pastor Jorge Neri, que era o pastor interino na ocasião. Ele convidou-me para falar sobre a família. O maior desafio que tive durante os 8 anos que pastorei esta igreja foi manter o projeto Clube de Mães funcionando a contento e mantendo assim também as expectativas, né, da comunidade ameliense quanto aos serviços prestados por este projeto realizado pela igreja. Tenho lembranças muito boas, lembranças importantes, e tenho também muitos amigos aqui nesta cidade. A primeira Igreja Batista em Amélia Rodrigues, a minha maior alegria hoje é ver o seu templo construído. Em resumo, posso dizer que toda a minha experiência pastoral na primeira Igreja Batista em Amélia Rodrigues foi um aprendizado. Aprendi muito convivendo com esta igreja sobre a vida cristã, a amizade e a solidariedade. Parabéns a todos. A minha história com a PIBA é interessante, né? Eu era ministro de proclamação em Sião em 2012. A irmã Elienay pediu que fosse feito um projeto aqui, que era o Sião em Ação. E esse projeto então veio para ser realizado aqui em Amélia Rodrigues, que seria no Areal, mas por causa de outras circunstâncias, acabou sendo em outubro de 2012, aqui na cidade. E eu vim como pastor de missões. E aqui eu tive contato, o primeiro contato com a igreja. Eu nem conhecia a cidade, não conhecia a igreja, nunca tinha ouvido falar da igreja, na verdade. E foi um caso de amor, assim, porque a gente se conheceu naquele dia. Eu preguei ali na Praça Escritini e alguns irmãos falaram que esse era o pastor que eles estavam esperando. E a igreja estava sem pastor já há um tempo, né? E então, a partir dali, eu passei a ter contato com a igreja. O vice-presidente na época, o irmão Robson, fez contato comigo. E eu vim pregar aqui na igreja em dezembro daquele ano. Depois vim em janeiro. E em março, a gente já veio para dar a resposta do convite, né? Depois de receber a comitiva da sucessão pastoral lá em Sião, em 2013, no início do ano. E assim foi, né? Minha chegada aqui foi um marco na minha vida. Primeiro ministério como pastor de uma igreja, jovem, cheio de sonhos. E aqui eu encontrei uma igreja madura, uma igreja com liderança formada, uma igreja disposta a crescer. E também uma igreja disposta a saber lidar com minhas próprias imaturidades, com os meus erros, como tem sido até aqui, por isso que estamos caminhando há tanto tempo, né? Para mim foi um prazer, uma honra muito grande na minha vida e no meu ministério conhecer a primeira Igreja Batista em Amélia Rodrigues, conhecer esse povo e amar esse povo. Que Deus me deu a oportunidade de ser o líder que conduziu o processo de reforma e ampliação, que era um sonho da igreja. Quando eu cheguei aqui já tinha esse sonho, né? Mas eu vejo também
o agir de Deus em muitas outras áreas, na família, né? Deus já me deu a honra de batizar 13 grupos de candidatos. Aqui eu fiz muitos casamentos, apresentei muitos bebês. Ou seja, cada acontecimento, até mesmo as lutas, as dificuldades que eu enfrentei, eu hoje olho para trás e digo, foram oportunidades de crescimento, de amadurecimento. O que a Pibá representa para mim é muito forte, muito significativo, sabe? Essa igreja marcou e marca muito profundamente a minha vida. Eu não sei nem como dizer o tanto que eu sou grato a Deus pelo tempo que estou aqui, pela forma como a igreja demonstra carinho, amor. A igreja não é perfeita, assim como eu também não sou, sabe? Mas independente das nossas imperfeições, eu vejo muito afeto, muito admiração, respeito mútuo. Eu vivo um tempo muito feliz aqui. Se você me perguntar, pastor, você quer sair daqui algum dia? Eu diria que não. Claro que a vida da gente não nos pertence, né? Pertence ao Senhor, mas eu digo de coração que eu não tenho problema nenhum de viver o resto da minha vida toda aqui. Se assim também a igreja entender, né? Eu sou muito grato a Deus por ser pastor dessa igreja e por ser pastor dessa igreja nesse tempo. Eu passo a frequentar a igreja em 94, uma semana depois de casado, tanto eu como minha esposa. E na época era o pastor Feitosa. Pronto, me batizei em 15 de novembro de 95, e daí começou a minha trajetória. Em 96, trabalhei como presidente da mocidade, e no decorrer dos anos eu fui presidente da Sociedade de Homens, eu fui professor também, e daí em diante eu fui dando continuidade à igreja. Eu passei pelo pastor Feitosa, depois veio o pastor Belarmino como professor de seminário e interino. Em seguida veio o pastor Pimenta, onde nós tivemos assim um melhor contato, e depois veio o pastor Jorge Neri como interino. Em seguida veio o pastor Miqueias. Até então, na gestão do pastor Miqueias, em que eu fui para o seminário. E depois veio o pastor Gilson, pelo qual muito me ajudou também na questão da formatura. A igreja ela tem as congregações. Então eu fiz parte da congregação de Campos, não como pastor, mas sempre indo, ajudando lá também. E de vez em quando também eu ia no Areal. O pastor Douglas era o pastor do Areal, e aí de vez em quando também me convidava para ir até lá. O processo de ir para o seminário, ele se dá justamente na gestão do pastor Miqueias. Alguns irmãos já falavam a meu respeito, e posso até destacar alguns: o irmão Belmont, a irmã Mara, a irmã Julieta, e outros irmãos também falavam sobre a questão de eu ir para o seminário. Em 2010, ainda como seminarista, eu fui para os Campos, trabalhar ali na congregação de Campos. Foi também quando o pastor Douglas, que estava no Areal, ele passa a dirigir os Campos. Quando ele sai, aí eu vou assumir em 2010. E de lá eu fico até, se eu não me engano, até 2021. Em 2016 eu passo a também fazer parte da congregação do Areal. Então é um momento em que eu tanto vou pastorear a congregação do Areal como a congregação de Campos. Aí eu passo a estar nas duas congregações
ao mesmo tempo. Então foi uma rotina, para mim, gratificante. Talvez alguém pensasse assim, não, é cansativo. Teve pessoas que disseram que era cansativo, mas para mim foi gratificante. Por quê? Porque a gente cresce mais, a gente se dedica mais à palavra de Deus, a gente ora mais, então a gente se envolve mais no reino. Olha, a Pibá representa para mim, digamos, foi a igreja que eu procurei. Ou fui chamado, né? Foi a igreja que me abraçou, entendeu? Foi a igreja que mostrou o caminho da verdade, foi a igreja que me disciplinou, foi a igreja que realmente me mostrou o caminho da palavra de Deus. Então, assim, a igreja é um espaço que, entre outras coisas, pode despertar talentos, né? Contribuir nos projetos de vida de cada pessoa que passa aí nas reuniões, nos momentos de suas celebrações, né? É um espaço com uma responsabilidade social, como já falei, no sentido do acompanhamento, da assistência, do apoio, mas também da produção de uma cultura saudável, né? Uma cultura da paz, uma cultura do amor. A mensagem que eu deixo é uma atividade, né? Para os que ainda não são evangélicos, para buscar a presença de Deus, porque é o caminho certo, é o único caminho que a gente tem, é a porta estreita. A porta larga não serve. Eu, nessa idade, graças a Deus, não pensei de chegar até aqui, ainda vou chegar a mais. Eu peço a Deus que eu chegue a mais, que ainda quero trabalhar muito para o Senhor.